Na casa. E para nós iniciarmos esta noite, eu gostaria de convidar a todos para essa reflexão do livro Agenda Cristã, que é psicografado por Chico Xavier, com grandes ensinamentos do Espírito André Luiz, que inclusive será o principal tema da nossa palestra de hoje, onde nós vamos falar por intermédio do nosso irmão Hernandes, contar um pouquinho da história do Espírito André Luiz. Bom, e o ensinamento que ele nos deixou é este aqui. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Agora eu gostaria de convidar o irmão Fernandes para que ele possa fazer a prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, para que Jesus possa habitar em nossos corações, aos espíritos de bondade aqui presentes, aos espíritos de esperança, nesse segundo domingo de maio, dedicado às mães, a nossa mãe Maria Santíssima e todas as mães, encarnadas e desencarnadas. Senhor Pai amado, estamos em vossa presença para nos instruirmos essa noite. Use o nosso palestrante como um vaso na mão do oleiro, para que ele possa nos transmitir a palavra de conforto, a palavra de equilíbrio, para que possa trazer a mensagem adequada nessa noite. Que os espíritos de bondade, que os espíritos de luz e André Luiz, patrono dessa casa, nos abençoe com a nossa palestra de hoje. Que assim seja. O nosso querido palestrante, professor Isnani. Boa noite, gente. Prazer estar aqui novamente. Essa é a casa onde a minha história como espírita começou. Até vir para o André Luiz em 2012. Foi 2012, meu bem? 2012, eu era espírita de estatística. Quando o censo passava lá em casa, o IBGE passava lá em casa no censo, perguntava qual a sua religião e dizia espírita. Mas eu não era espírita porque eu não sabia nem o que era espiritismo. Então, eu me tornei espírita por uma definição própria. Me tornei espírita em 1991, quando eu li o livro Renúncia, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É aquela obra que conta a história de Alcione. Eu fui acometido de uma pneumonia e o médico disse para mim: você tem que passar 15 dias em casa. Depois de sair do hospital, você vai passar 15 dias em casa em repouso. E eu aproveitei para ler a obra. E eu li toda a obra em uma semana. E eu lembro que os últimos capítulos eu terminei de ler o livro e eu chorava muito, mas chorava muito, convulsivamente. E ao término da leitura, eu ainda muito fraco em função da pneumonia, levantei. Esse dia eu estava lá dentro cuidando da minha filha mais velha, da Arielle, e eu falei para ela: meu bem, agora eu tenho uma religião, né? Ela disse: como assim? Eu digo: agora eu sou espírita. E de 91 até 2012 eu fui esse espírita que achava que era espírita por ter lido obra espírita. E de vez em quando participar de um evento, da Semana Espírita, do Encontro Espírita Regional, de vir ao Centro Espírita de vez em quando. Porque nós, os espíritas, nós temos essa questão de vir para o centro pelo amor ou pela dor. E na verdade, quando a gente vem pela dor, dali eu tiro uma foto bonita daquelas que tu
tirou lá em Carolina para mim. A Dalila tirou uma foto em Carolina, que a gente foi participar de um seminário lá dos 90 anos da Casa Espírita de lá. Aí a foto virou minha foto oficial do cartaz quando eu vou fazer estudo. Aí até perguntei para ela quanto é que ela ia cobrar, né? Porque pense numa fotógrafa. Aí ficou boa. E nós espíritas, nós temos esse discurso de que a gente vem pelo amor ou pela dor. E na verdade a gente não tem que vir nem pelo amor e nem pela dor, a gente tem que vir pela necessidade de trabalhar. Porque o verdadeiro espírita não é o que vem pelo amor ou pela dor. Porque quem vem pela dor está pedindo só socorro. E quem pede socorro para uma dor, você não necessariamente fica no lugar. Eu estou, por exemplo, com uma dor na barriga, vou no pronto-socorro, o médico aplica um remédio, eu vou embora, vou ficar lá? Não. Então aqui no Centro Espírita, quando funciona como pronto-socorro, que atende quem vem pela dor, não necessariamente a pessoa vai ficar aqui, porque veio pela dor. E quando a gente diz que a gente vem por amor, eu vejo muitos de nós que vêm para o Centro Espírita por amor à doutrina. Eu amo Jesus, eu amo a doutrina espírita, eu admiro muito Kardec. Tá, vem e fica aqui e não faz nada. Então, quem é espírita e não trabalha, está precisando ainda de mais desenvolvimento do conhecimento da doutrina, nos seus aspectos filosóficos, nos seus aspectos científicos e também no seu aspecto moral, que os preceitos morais do Espiritismo, eles foram agregados por Kardec em função das orientações contidas no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual foi o modelo que esteve entre nós, enviado de Deus, e que serve para nos guiar. O modelo mais perfeito, o ser mais perfeito que pela terra andou e pisou. E os espíritos de luz dizem que esse espírito que aqui esteve encarnado, o mais potente, o mais evoluído e o maior dentre todos, foi Jesus. É a menor resposta do Livro dos Espíritos. É uma palavra só. Jesus. Não tem explicação, nem nada. Então a moral cristã, ela é um dos 3 princípios básicos da doutrina espírita, que se funda na ciência espírita, na filosofia espírita e na moral cristã, né? Ou no cristianismo, como podemos falar. Então, o chamado aos espíritas, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando Jesus diz: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, Jesus nos convida a vir para o Espiritismo com a capacidade de abrir a nossa mente para o conhecimento espírita, que vai não derrubar a lei. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Jesus diz, no Evangelho de Mateus: eu não vim destruir a lei. Jesus veio para dar uma compreensão nova ao Evangelho. Porque a primeira revelação, que as pessoas chamam, Severino Celestino diz que é erroneamente chamar de Velho Testamento, porque não existe um testamento, que existe na verdade é uma revelação, né? Porque a Torá não é lei divina do judaísmo. A Torá é revelação divina. Essa é a tradução mais próxima do real, é a tradução mais perfeita, segundo os estudos mais recentes. E o brasileiro que mais avança nessa área do estudo da primeira revelação hoje é o Severino Celestino, paraibano de Alagoa Grande. Então, a primeira revelação, ela não foi derrogada pelo Cristo. E o Cristo traz uma leitura diferente, tanto que em várias passagens do Evangelho, nós vamos perceber Jesus dizendo assim: como vês, como lês. Todas as vezes que alguém questiona alguma coisa da lei, da primeira revelação, a Jesus, que vem encarnar a segunda revelação, Jesus não diz em nenhum momento que a lei está errada.
Ele pergunta assim: como vês, como lês? Ou seja, qual é a sua visão sobre a lei mosaica no seu aspecto tal? Qual é a sua interpretação sobre a lei mosaica no aspecto tal? Daquela revelação mediúnica, né? Onde um espírito superior, enviado de Jesus, escreve na pedra com fogo, diante dele. Onde um espírito superior, indicado por Jesus, escolhido por Jesus, conversa com Moisés, e essa voz sai do nada, voz direta, está no livro dos médiuns, é uma revelação mediúnica, através da voz direta, é uma voz produzida através da doação ectoplásmica. Moisés doa ectoplasma. O espírito indicado por Jesus não poderia falar sem aquele ectoplasma. Ele não poderia falar com voz direta sem a doação fluídica que o médium faz. Porque o espírito desencarnado, ele não consegue agir sobre a matéria sem a influência, sem a interferência e o auxílio do fluido vital animalizado que só brota do corpo de quem está encarnado. Então eu sou médium, eu faço a doação fluídica e aqui tem um espírito desencarnado que fala por voz direta. Ou pode utilizar o aparelho fonador de alguém, mas ele só utiliza o aparelho fonador de alguém se houver doação fluídica do fluido vital animalizado que está dentro do corpo do médium. Essa energia que emana do corpo do médium. Então Moisés traz a primeira revelação. Mas quem trouxe a primeira revelação? Moisés foi orientado e indicado pelos espíritos superiores que estavam em conexão com Jesus. Aí como é que Jesus ia derrogar a lei? Então não existe imperfeição na primeira revelação. Assim como não existe imperfeição, existem incompreensões na segunda revelação. Tem gente que não entendeu o que Cristo falou. Nós não entendemos o que Cristo falou. E por isso nós temos que estudar. Mas não adianta tentar entender o Evangelho de Mateus, se nós não entendemos que Mateus era judeu ortodoxo. Mateus, quando escreveu, ele escreveu para dentro, ele não escreveu para fora. Lucas e Marcos são dois evangelistas também, que compõem o trio de evangelhos sinóticos. O Lucas e o Mateus, eles escrevem para fora, eles escrevem para a gentilidade. Então você vai encontrar Mateus dizendo assim: Jesus disse, ide, curai os doentes, curai os leprosos. Aí ele bota uma vírgula e diz assim: mas não passem na terra dos samaritanos. Por quê? Ele falava para dentro. E judeu tinha uma rivalidade com os samaritanos. Mas como é que Jesus, na sua bondade, na sua perfeição, recomendaria o isolamento dos samaritanos se ele foi a Samaria? Se ele foi ao poço de Jacó e ele conversou com a mulher samaritana e ele disse para a samaritana: me dá a tua água que eu estou com sede, e eu vou te dar água que vai matar a tua sede eternamente. E ela percebeu que ela estava conversando com o Messias e pergunta para ele: como que Jesus recomendaria que não se passasse na terra dos samaritanos se Jesus foi para a casa de Zaqueu? Zaqueu, gente, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele não era só publicano, ele tinha uma licença para cobrar impostos. E ele tinha uma equipe de publicanos que cobravam sob o seu comando. E ele era muito rico. E o publicano era tão mal visto na sociedade israelita, judaica e hebraica, que ele era proibido de entrar no templo. Zaqueu, se quiser, estudava em casa. Zaqueu, muito inteligente, muito culto, conhecia toda a revelação divina, mas estudava em casa. Ele não tinha o direito de ir para a sinagoga. Ele não tinha o direito de ir ao templo de Jerusalém. Se ele fosse ao templo de Jerusalém, muito provavelmente levaria uma surra dos zelotes. Muito provavelmente. Apanharia. Porque não era permitido a um publicano
ir ao templo. Mas Jesus foi para a casa dele. Como é que Jesus se mistura com gente da categoria de Zaqueu? E Jesus disse assim: desce daí, Zaqueu. Como é que sabia o nome do cara? Como é que sabia o nome do baixinho que estava em cima da árvore? Que subiu na árvore da pobreza para poder receber para poder ver Jesus, olhar Jesus mais de perto. Jesus disse para ele assim: desce daí, Zaqueu, que eu vou pousar na tua casa hoje. Como é que Jesus sabia que ele tinha uma casa que podia comportar Jesus e mais uns 8 ou 10 apóstolos que andavam com ele? E Jesus andava sempre acompanhado de muitos apóstolos. Por volta de 8, 10 apóstolos. Geralmente, Levi, Mateus, né? Levi e Judas Iscariotes, eles eram um pouco mais afastados em função das suas obrigações. Pedro, seu irmão André, João, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, esses seguiam Jesus direto. Bartolomeu, às vezes. Então, os outros discípulos seguiam às vezes. Como é que Jesus sabia que Zaqueu tinha uma casa que podia receber aquele tanto de gente? Jesus sabia tudo e sabia que Zaqueu estava preparado, e por isso que ele disse: venha que eu vou ceiar e vou pousar na tua casa hoje. Se eu estivesse lá e fosse do grupo de Jesus, claro que eu não tenho esse merecimento, mas eu ia dizer assim: ei, Dalila, bora, larga esse cara aí. Publicano, não me misturo não, vamos embora. Eu ia embora, vaidoso, pensando que sei mais. Aí Jesus diz o que para o Zaqueu? A tua casa hoje recebeu a salvação. E Zaqueu se transforma em um discípulo de Jesus, tanto que ele muda de nome e passa a se chamar Matias. E segue a vida dele como discípulo de Jesus. Então essa é a constituição da segunda revelação. Jesus conversa com a mulher samaritana, Jesus conversa com Zaqueu, Jesus recebe e aceita a mulher adúltera. Todas essas ações que não eram feitas em função da lei, mal interpretada, que dizia que a mulher adúltera tinha que ser lapidada. E eles lapidavam a mulher adúltera, mas não lapidavam o homem adúltero. Mas tem mais uma. No livro Boa Nova, Tiago maior, filho de Zebedeu, ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, coçando a cabeça, eu sei que aquele menino ficava doidinho, porque o João era muito novinho, João tinha 15 para 16 anos, né? E o Tiago também era jovem. Eu sei que aqueles camaradas ficavam aperreados com as frases que Jesus dizia, com os comportamentos de Jesus diante da lei que era mal interpretada. Aí Tiago pergunta para ele assim, uma conversa assim de pé de ouvido, ele diz assim: Jesus, aquele negócio daquela mulher lá, rapaz, você não errou ali não? A lei não manda apedrejar. Jesus diz: manda, Tiago, manda apedrejar. Mas qual é o mandamento mais importante da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e eu preciso amar ao meu próximo como a si mesmo, como a mim, como me amo, eu preciso aprender a me amar e amar o meu próximo do jeito que eu aprendi a me amar. Agora, eu não posso condenar o meu irmão que está no erro. Como é que eu vou condenar o prefeito de uma cidade que desviou R$1 milhão da saúde, se eu já burlei o estacionamento? Deixei de pagar o estacionamento, comer um esquema para não pagar, né? Ou se eu trabalho numa empresa, chego lá e boto meu celular para carregar com a energia da empresa, sem autorização, você está usando o que não é seu, a não ser que você use o seu celular comercialmente. Mas você vai para uma empresa, chega lá, você coloca sem autorização o celular para carregar, você está tirando a energia de alguém. A energia não é de graça. Ou você que trabalha numa instituição pública e diz assim: eu vou levar meu trabalho da faculdade para imprimir lá, Dalila, viu? Quantas páginas são, irmão? Não, é pouquinho, são só 42. Aí eu vou lá, levo, pego o papel de lá, a tinta da impressora, o equipamento e a energia. Aí eu não sou ladrão.
Ladrão é só o prefeito que desviou R$ 1 milhão. Por quê? Porque o meu roubo é pequenininho. E o meu roubo ninguém viu. O roubo grande ficou todo mundo sabendo, porque saiu na imprensa, foi denunciado no Ministério Público e tudo mais. Mas Jesus não fez essa acepção. Jesus não fez a acepção. Ele disse assim para o Tiago. Quando o Tiago perguntou: Jesus, mas o senhor, por acaso, não teria que ter recomendado a lapidação da mulher adulta? Ele disse: o senhor não desrespeitou a lei mosaica? Ele disse: não, que a lei de amor, ela é maior do que todas as outras. Isso na segunda revelação. Que Jesus ali estava implementando uma interpretação da primeira, para balizar a nossa relação de amor. O amor é mais importante, disse ele. Aí, o que se fazia com a lei anterior, com a interpretação da lei, era que a lei de amor ficava em segundo plano. E a vingança, ela era permitida. E ali era uma vingança da sociedade contra uma mulher que desrespeitou um homem e uma mulher, desrespeitaram a lei, e só a mulher foi punida. Só a mulher deveria ser punida. Aí Jesus diz o quê? Jesus não diz que está errado. Jesus diz assim: atira a primeira pedra àquele que não tem pecado. Ou seja, se você não tem nenhum pecado, você tem condição de julgá-la. Mas se você tem pecado, você não tem condição de julgar. Por quê? Porque até Deus perdoa. Porque Deus nos perdoou, que nos colocou aqui nessa encarnação. Então a segunda revelação, ela traz novos aspectos. E a terceira revelação? A terceira revelação, Jesus faz a previsão no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz assim: eu vou ao Pai e vou pedir que meu Pai envie o Consolador, que estará eternamente entre vós. Não é gente, e gente não vive eternamente. Que vai dizer aquilo que eu disse e que vocês esqueceram. E que vai levantar o véu sobre aquilo que eu não falei, porque vocês eram cabeça dura demais para compreender. Ó, a terceira revelação, ela tem três dimensões. A dimensão do resgate, do que foi dito e foi mal interpretado na primeira revelação. A dimensão da retomada dos preceitos que Jesus disse, interpretou, e eu esqueci, que eu estava lá, jogando pedra na cruz. E a terceira, uma dimensão revelacional, que agora vai falar de reencarnação. Porque o judeu tradicional e ortodoxo, ele é originalmente reencarnacionista. Né? O Severino Celestino está fazendo como é que chama? Tradução do Livro dos Espíritos, ele e mais 5 rabinos judeus. Eles estão fazendo a tradução do Livro dos Espíritos para o hebraico. Por quê? Porque os judeus ortodoxos, eles dizem que Kardec foi buscar os conceitos revelacionais da doutrina espírita, e ele se fundamentou no judaísmo, porque o judaísmo já é reencarnacionista há muito tempo. A religião egípcia é reencarnacionista, o budismo é reencarnacionista, o shintoísmo é reencarnacionista, o hinduísmo é reencarnacionista, a maioria das religiões do mundo são reencarnacionistas. E nós, com os concílios, com a ligação da igreja primitiva, a igreja primitiva de João, né, de Pedro, ela foi colocada dentro do império para poder crescer. Aí ela virou, ao invés de igreja primitiva, ligada a Jesus, ela passou a ser igreja católica, apostólica e romana, ligada ao império. Serviu muito, ajudou a humanidade, ajudou muito, porque espalhou o cristianismo em vários territórios, em vários locais pelo mundo afora. Isso foi muito bom e muito importante. Mas depois Jesus, prometendo que o Consolador chegaria, ele chama João e diz: João, meu filho, como é que estão? João, meu discípulo amado, como é que estão as coisas do meu evangelho na terra? Aí João diz: rapaz, o negócio está bagunçado. Aí João conta para Jesus, capítulo 15, Crônicas de Além Tudo, esse diálogo de Jesus com João.
Aí Jesus diz, está chegada a hora de mandar o Consolador. Depois que ele conta, ele diz, abrir-se-ão as portas dos túmulos e os mortos falarão. Os mortos pela carne. Aí Jesus determinou que João comandasse a equipe do Consolador. Aí nasce Allan Kardec e traz os postulados da doutrina espírita nos seus 3 aspectos que eu havia comentado no começo, né? A filosofia, a ciência e a moral cristã. Mas Kardec não trouxe a obra completa. Kardec trabalhou pouco tempo. Quando ele estava bem pertinho de desencarnar, aí ele ia encarnar no ano seguinte, aí o espírito, se não me engano, Zéfiro disse para ele assim, ei, arrocha, cuida, que até julho do próximo ano a gente tem que fechar o negócio. Cuida. Que estava pertinho dele desencarnar. Ele, por exemplo, não trouxe na sua obra, você tem o quê? Na Revelação Espírita você tem o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem Céu e Inferno, você tem a Gênesis. O Pentateuco kardeciano ele é completado pelas revistas espíritas, que cada ano é como se fosse um livro. Então as revistas espíritas trazem acréscimos às 5 obras kardecianas, que nós espíritas chamamos de Pentateuco kardeciano. Só que é o seguinte, faltava alguma coisa. E o Chico Xavier nasce, precedido por Bezerra de Menezes, precedido por Eurípides Barçanufo, né? Tutelado por uma legião de espíritos, que Chico era guardado nos aspectos filosóficos e científicos por Emmanuel, os aspectos do Evangelho, da religião, era Emmanuel. As cartas consoladoras de Chico Xavier e a receita homeopática, quem comandava era Bezerra de Menezes. E quando o Chico estava meio bagunçado aqui, aí, psicografando, o Emmanuel dizendo assim, larga tudo, bora. O que foi, Emmanuel? Larga tudo, vá fazer caridade. Aí o Chico ia para as comunidades, distribuir cesta básica, distribuir medicamento, distribuir nada, que às vezes ele chegou num bairro e não tinha nada para dar. Aí ele foi e disse assim, olha, eu vim aqui, gente, mas eu quero já dizer que não tem nada para dar. Aí, mas Chico, nós estamos aqui esperando a cesta básica, a comida, eu estou passando fome. Aí ele disse assim, minha filha, traga água, nós vamos mandar o doutor Bezerra fluidificar. Aí trouxeram jarras de água e Bezerra de Menezes foi fluidificando e as pessoas foram bebendo essa água. E daqui a pouco chega um caminhão carregado de mercadoria que alguém de São Paulo mandou entregar para o Chico. Aí o Chico ia fazer essa obra de caridade, de doação, comandado, dizem os seus biógrafos, esse aspecto era comandado por São Francisco de Assis. Aí vocês imaginem a assessoria que esse homem tinha, né? Bezerra de Menezes, Emmanuel e São Francisco de Assis. Mas faltava alguma coisa para complementar a terceira revelação. Nós sabíamos das relações, livro dos médiuns, que é o manual dos evocadores, nós sabíamos do processo de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, revelado por Kardec no livro dos médiuns, com todos os detalhes, de como se dá o processo de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. A definição de espírito, de perispírito, nós vamos conhecer tudo isso nas respostas e perguntas, nas perguntas e respostas do livro dos Espíritos, mas muito mais especialmente no livro dos médiuns. Mas faltava alguma coisa, faltava detalhe. A gente entender como é que se dá o processo efetivo de comunicação, como é que se dá o processo de tratamento de uma desobsessão. Quando chega um espírito obsessor, ou quando chega um irmão obsidiado na casa espírita, que tipo de tratamento dá, como fazer? Mas não adianta só dizer como fazer, tem que explicar como é que acontece, que é para você compreender e saber resolver.
Nós médiuns somos dotados da possibilidade de doação ectoplásmica. E nós somos dotados também da boa vontade, da decisão de agir em nome de Jesus para cuidar daquele irmão que vem em busca do socorro e do amparo na casa espírita. Que a casa espírita, lá na época de Bezerra de Menezes, ela era hospital. A casa espírita era hospital. Eram os médiuns receitistas que receitavam a homeopatia, que distribuíam remédios. Eurípides Bassanufo distribuía remédio. Ele trabalhava no armazém do pai e do lado ele receitava na farmácia homeopática dele, e ele receitava, consultava com Bezerra fazendo raio-x da pessoa. O Bezerra ditava, ele receitava, aviava a receita e entregava o remédio. Quem pudesse pagar, pagava, quem não pudesse, levava o remédio. Então o centro espírita era um hospital. Aí depois percebeu-se que as pessoas precisavam era comer, estava todo mundo morrendo de fome. Não tinha assistência social, não tinha aposentadoria, as viúvas sofriam, os velhos sofriam. Eu lembro da minha infância, da gente preparar quando abria a porta da casa, que no interior ninguém fechava a porta, acordava de manhã cedo, abria a porta e janela, aí eu ficava encarregado, o outro ficava encarregado, quando um pedinte batia lá, aí a mamãe dizia, olha, está bem aqui esse pacote de farinha, e a xícara está dentro. Aí a pessoa chegava e batia, me deu uma esmola, pelo amor de Deus, gritava lá na porta. A gente já sabia, ia lá, enchia uma caneca de farinha, ia lá e dizia, é farinha. O cara geralmente era cego, era idoso, não enxergava direito, aí ele já tinha lá o saquinho da farinha, o saquinho do arroz, o saquinho do feijão, o saquinho do açúcar. Hoje você não vê as pessoas, os pedintes profissionais nas portas, porque as pessoas têm assistência social, que nós como trabalhadores, nós como sociedade brasileira, nós como nação, nós como país, criamos um sistema de proteção do idoso, da viúva, do menor doente. A criança nasce hoje com um problema de autismo, com um problema grave, mental, psicológico, ele tem a assistência, ele recebe uma assistência do governo brasileiro, né? Da nação brasileira. Isso foi substituído. Quem prestava esse serviço antigamente eram as igrejas, eram as casas espíritas. O centro espírita era um socorro material. E depois nós entramos na fase do centro espírita voltado para o estudo. E muitas casas espíritas deixaram de trabalhar. As pessoas só se preocupavam em estudar, né? E o socorro e o amparo foi deixado de lado. A assistência espiritual foi deixada de lado em muitos casos. Quando Bezerra de Menezes volta para a FEB, né, a pedido de Ismael, numa comunicação, né, a FEB estava bagunçada, estava dividida, tinha um grupo que só queria estudar, o outro só queria trabalhar, dizia que estudar não resolvia nada, o que importava era socorrer, amparar e matar a fome do povo. E o outro dizia, não, nós temos que estudar a doutrina espírita nos seus aspectos filosóficos, nos seus aspectos científicos, no seu aspecto moral. E outra coisa, eram só os intelectuais, os mais avançados sob o ponto de vista da ciência e da cultura, eles diziam, e temos que estudar nos originais franceses, não tinha isso. Aí Ismael, numa reunião, numa comunicação na Federação Espírita Brasileira, está registrado nos anais da FEB, Ismael diz, batam a porta de Bezerra de Menezes. Batam a porta de Bezerra de Menezes. Aí eles se juntaram com a comissão, foram à casa de Bezerra e disseram, mas eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições. Foi Ismael que mandou bater a sua porta. E Bezerra encarnou, foi por determinação de Ismael. Foi Ismael que disse assim, Jesus, eu posso botar o homem? Pode. Chamou Zaqueu e disse, tu envergarás a carne e tu serás o responsável pelo processo de reunificação dos espíritas no Brasil. Então Bezerra veio com essa missão. E ele volta e dali, daquele dia até o fim da vida, Bezerra de Menezes trabalha para dar sustentabilidade para o movimento espírita brasileiro, para unificar todos os espíritas do Brasil em torno do Evangelho do Cristo, que manda estudar, que manda compreender, mas manda socorrer, manda amparar aquele que mais sofre. Então a doutrina espírita tem essas três vertentes, mas faltava essa compreensão de como se dá essa relação com o mundo espiritual.
Emmanuel chama um irmão desencarnado e diz a ele assim: você vai ficar 3 anos com o Chico. Você vai conviver 3 anos. E esse espírito se aproxima de Chico em Uberaba ainda, em Pedro Leopoldo, digo. E esse espírito se aproxima de Chico Xavier. E o Chico pergunta para ele: meu irmão, qual é o seu nome? E ele, para não ferir suscetibilidades, que já tinha havido problemas de espírito dizer o nome e depois a família querer os direitos autorais, aí ele olha, Chico estava na cama aqui do lado, do outro lado dormia o irmão dele, André Luiz. Aí, meu irmão, eu lhe chamo por qual nome? O Emmanuel disse que você vai ficar comigo por um tempo. Aí ele disse que o espírito olhou para o lado assim, olhou para ele e disse: me chame de André Luiz. E ele passou a ser chamado André Luiz, esse espírito, que não se identificou para Chico Xavier. Ficou 3 anos convivendo com o Chico, fazendo o que nós chamamos em espiritismo, nós chamamos em mediunidade de afinização fluídica. Era um processo em que o ectoplasma, o perispírito de Chico Xavier precisava se aproximar, se relacionar daquele perispírito do espírito desencarnado, que se autodenominou André Luiz. Então esse processo de afinização é para que houvesse uma aproximação entre as duas mentes. E a gente tem que lembrar que no Espiritismo a gente entende mente como um atributo do Espírito. É como se fosse um departamento do Espírito. Nós somos compostos de espírito, matéria, física e perispírito, matéria perispiritual quintessenciada. Mas o nosso espírito tem uma sede organizacional chamada de mente, que é onde reside a vontade. E eles precisavam fazer uma afinização fluídica e uma aproximação perispiritual para que os processos comunicacionais se dessem de mais fácil. Porque a obra era grande. André Luiz. Alô. Tem outro já. Vou parar um pouquinho só para esperar que o microfone capta ali lá o som. Agora sim. Então André Luiz precisava dessa aproximação porque ele ia ditar obras que iam esclarecer como se dá esse processo de comunicação com a realidade exterior, com a realidade extrafísica. Eu pedi para virar ali, só para me ler essa frase, quando eu for começar a falar do André Luiz, eu quero ler aquela frase antes. A vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é jogo escuro das ilusões. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século é um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição. Uma morte é um sopro renovador. André Luiz, ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Quem é de nós que vai acreditar que uma morte é um sopro renovador? Morte para nós é desespero. E o André Luiz vai mostrar que não. Morte é superação de etapas. Né? É por isso que nós espíritas temos que mudar a forma como lidamos com a morte. A morte é porque você já encerrou a sua missão. Você tem que voltar e se preparar para a próxima. Se você não abreviou a sua vida, você cumpriu aquilo que estava predeterminado. Cumpriu ou não cumpriu. Mas o tempo que você deveria passar, já cessou. Você precisa voltar. Alguns têm, como o próprio Chico teve, tem um aditivo. Chico era para ter desencarnado antes.
Desencarnou aos 92 anos e a previsão de desencarnasse aos 80. O corpo físico dele tinha sido preparado para isso. Ele tinha vários problemas, tinha problema na visão, tinha problema no coração. Todo tipo de problema que você imaginasse, Chico tinha, saúde. Sofreu mais do que tudo. Mas a ele foi dado mais um tempo, porque a previsão, a estruturação do pensamento era 30, 40 livros. Ele psicografou mais de 200, e agora já tem mais de 400, porque foram recolhendo o que estava escrito, e cada dia aparece um livro novo de Chico Xavier. Um livro que ele psicografou e mandou para um centro espírita, que agora descobriram os originais e estão publicando novamente. E André Luiz começa com a obra Nosso Lar. O André Luiz, todo mundo sabe que André Luiz foi um médico sanitarista brasileiro, né? Mas ele não disse quem era. E ele disse para o Chico, e o Chico disse assim: eu me reservo o direito de não falar porque ele não quis falar. Se ele não quis falar, eu não posso falar. E ele não falou. Chico não falou para ninguém. Mas todo mundo sabe quem é. Por quê? Porque o Valdo Vieira também participou dos processos de comunicação entre os dois planos. Alguns livros, Chico Xavier psicografava uma página, um capítulo, e o Valdo psicografava outro. Chico em Uberaba e o Valdo no Rio de Janeiro. E eles psicografavam simultaneamente capítulos pares e capítulos ímpares. E o Valdo Vieira afirma que o André Luiz é a reencarnação. Viveu reencarnação não. Ele viveu no Brasil como médico sanitarista Carlos Chagas, que foi o cara que isolou o Trypanosoma cruzi, que é o Trypanosoma não sei se é um parasita que causa a doença de Chagas. E ele foi o primeiro cientista brasileiro a fazer todo o processo, do começo ao fim, da identificação da doença, dos sintomas, de tudo, do causador e tudo mais. E ele, quando ele coloca o nome de Trypanosoma cruzi, o cruzi é uma homenagem a Oswaldo Cruz, que foi outro sanitarista também muito importante da ciência brasileira. Mas, gente, saber quem ele foi não interessa. E a gente, no movimento espírita, a gente tem muita gente debatendo se o Chico foi Kardec, se o Kardec foi não sei quem. É tanta coisa, parece tanta teoria. Isso não importa. Porque o que importa é o trabalho que o Chico fez. Saber quem André Luiz foi também não importa, porque o que importa é a obra de André Luiz. E ele começa com uma obra muito interessante, que é o Nosso Lar. Pelo Nosso Lar, a gente conhece o André Luiz, que foi médico. Mesmo que a gente não saiba quem foi o importante médico. Mas ele chega ao umbral e ele passa uma temporada no umbral em função da condição em que ele chegou lá. A gente pergunta assim: umbral, vai todo mundo para o umbral? Não. Às vezes uma pessoa que fez a mesma coisa que o André Luiz fez durante a vida, não vai para o umbral. Por quê? Se ele não carregar a culpa, ele não vai ser atraído para uma zona de culpa, de dor e sofrimento. Mas ele foi. Por quê? Porque quando ele desencarnou, ele sabia que ele podia ter vivido mais. Por quê? Porque ele nasceu numa família de posses, porque ele ia ser médico. Ele nasceu para ser médico. Ele nasceu para ser um bom médico. Ele nasceu para atender muita gente, para cuidar das pessoas. E o que ele fez? Ele não foi um médico da saúde. Ele foi um médico da pesquisa e um médico da doença. O médico da doença é aquele que monta um consultório e fica lá, ó. Aí você leva a doença para ele lhe avalia, faz um diagnóstico, passa um remédio e você volta para casa, toma um remédio e se livra da doença. É o médico da doença. E ganha dinheiro com isso. E o médico da saúde é aquele médico que vai lá onde a pessoa está e diz assim: se você não tomar cuidado com a sua pressão, está saindo do controle, daqui 1 ano, 2 anos você vai ter uma crise de hipertensão e vai ter um derrame cerebral ou uma parada cardíaca. Aí esse é o médico da saúde. Olha a diferença. Ele era para ser esse médico. Mas ele, em função do poder, da riqueza, do dinheiro que ele tinha, do nome que ele tinha, ele se encastelou. E ele cometeu alguns excessos em alguns campos. No campo da bebida, né, do sexo e
da comida. E ele acabou por desenvolver um câncer e desencarnou com esse câncer. E ele vai para a zona umbralina, está tudo descrito no livro Nosso Lar. Quem já estudou sabe. Ele vai para as zonas umbralinas, e nas zonas umbralinas, apesar da mãe dele estar num plano superior ao Nosso Lar, de ter uma influência, uma amizade muito grande com Clarencio. Ela tem uma amizade tão grande com Clarencio, que Clarencio montou equipes de resgate para ir em busca de André Luiz, retirá-lo da zona umbralina. E Clarencio ficava do lado dele: venha meu filho, venha meu filho. E ele, carregado de dor e sofrimento, ele não conseguia se alçar à condição de ser socorrido. Que ele estava de forma tão rebaixada que ele não conseguia alcançar uma dimensão superior em que Clarencio se encontrava. O Clarencio desce, gente. Quem está em cima pode descer, mas quem está embaixo só se eleva com a prece, só se eleva com paz, só se eleva com amor, só se eleva se conectando com Deus. E ele vai chegar um momento em que, num momento de muita dor e sofrimento, ele olha para o alto, saudade de casa, no umbral, e os espíritos que odiavam ele, dizendo para ele: suicida, suicida. Aí ele olha para o alto e diz assim: meu Deus. Quando ele diz meu Deus, Clarencio estava do lado dele e o acolhe e leva para dentro de Nosso Lar. Ele vai ser socorrido em Nosso Lar, ele vai ser cuidado e vai ser tratado e depois colocado para trabalhar. Tudo isso a gente vê em Nosso Lar. Ele vai ser operário nas câmaras de retificação, apesar da sua vaidade dizer a ele que ele era médico. Não, mas eu sou médico. Eu fui médico quando estava encarnado. Mas lá, a medicina que ele conhecia não resolve nada. E André Luiz começa limpando o chão e limpando os vômitos dos espíritos que chegavam e vomitavam aqueles fluidos deletérios que eles carregavam, vindo das zonas umbralinas, entrando pelas câmaras de retificação. Melhorava um pouquinho, vai para os leitos hospitalares, dali ele sai em recuperação e vai para a casa de Lísias, onde ele é cuidado muito bem, orientado muito bem por Dona Laura, mãe de Lísias, quem dá verdadeiras lições para ele, e que indica para ele muito trabalho nas câmaras de retificação. André Luiz trabalha muito nas câmaras de retificação, até ser alçado no livro missionário, no livro Mensageiros, até ser alçado à condição de trabalhador lá no departamento da comunicação, no Ministério da Comunicação, onde ele vai ser formado para descer à terra e compreender mais aprofundadamente como se dão os processos de comunicação. Aí ele vai estudar, ele vai aprender com Alexandre, com outros instrutores que descem, com Aniceto, que descem com ele para orientá-lo. Mas tem um momento muito interessante, porque a influência que a mãe dele tem em Nosso Lar é tão grande que Clarencio é ministro de Nosso Lar e ele encabeça a equipe que vai buscá-lo na zona umbralina. Depois que ele vai para a casa de Dona Laura, ele percebe que ele nunca recebeu uma visita em Nosso Lar. Aí ele diz, fica perguntando para Lísias, pergunta para Tobias, pergunta para Dona Laura: mas por que? O meu povo morreu faz tempo, eu morri depois, cadê? Esperava ser recebido no mundo espiritual pelos familiares queridos e amados. Calma, André. Toda vez que ele perguntava, alguém dizia para ele. Clarencio disse para ele, Tobias disse para ele, Lísias disse para ele, Dona Laura disse para ele: calma, André, calma. Até que ele recebe, se não me engano, no capítulo 13, 12, 13, por ali, 14, ele recebe a visita da mãe. E a mãe é muito breve o encontro, e se abraçam por ali, conversam, e a mãe dele volta, porque a mãe dele não pode ficar lá. A mãe dele tem importantes funções numa esfera superior ao nosso lar. Que é importante que a gente entenda que essa zona umbralina, onde o nosso lar está inserido, o umbral está dividido em 3 grandes camadas: o umbral grosso, o umbral médio e o umbral fino. À medida que tu se afasta do solo terrestre, o umbral se torna menos denso. À medida que tu se aproxima, está mais denso. Em Mensageiros, lá, quando André Luiz visita o posto de socorro comandado por Alfredo, o marido de Ismália, ali é um umbral grosso, é mais próximo da terra.
Mas em nosso lar é um umbral médio. A mãe dele está talvez até fora do umbral fino. E a mãe dele vai para a esfera superior. E um dia o André, depois de muito trabalhar, o André vai ao encontro da mãe. Ele chega, Tobias diz para ele assim: André, você está trabalhando há tanto tempo, se você não tirou descanso, é bom você descansar. Gente, aí você pergunta assim: vem cá, o espírito tem que descansar? Não, o espírito não tem que descansar, se ele tiver esclarecimento. Mas o espírito do André Luiz, rude e grosseiro, recentemente desencarnado, recentemente saído do umbral, ele ainda tinha todas as necessidades físicas. Aí ele vai para um apartamento e ele dorme. Mas quem dorme é o perispírito. Quem descansa é o perispírito. E ele desdobra em corpo mental e vai visitar a mãe dele. Ele diz que se vê num barquinho, e o barquinho vai no riacho, até chegar num lugar lindo que ele descreve no livro Nosso Lar como uma coisa sensacional. E ele vai ao encontro da mãe numa esfera superior. A gente pergunta assim: por que a mãe dele não levou ele para lá? Porque ele não pode ir para lá. Ela está lá porque mereceu. Nem o Clarencio está lá. Então quem está em cima pode descer. Quem está embaixo só pode subir se for convidado ou se for por merecimento. Aí o André Luiz vai em corpo mental. Ele não vai em corpo perispiritual, nem em espírito. Aí você pergunta: o que é o corpo mental? O corpo mental é a ideia que o espírito tem de si. É como o André Luiz se via. Aí ele vai ao encontro da mãe. Aí ele chega num lugar, ele não sabia onde ele estava indo. Ele não controlou. Ele não comandava. Em função da grosseria do seu corpo físico, do seu corpo perispiritual, do seu corpo mental. Aí ele ouve a voz e ele diz: essa voz eu conheço, essa voz eu conheceria em qualquer recanto do universo, é minha mãe. Aí ele conversa com a mãe dele, depois ele volta. E nós vamos perceber que todas as obras de André Luiz, elas são ditadas em função da experiência que ele teve. Mas, quando a gente aprofunda o estudo, aí você tem obras como Nos Domínios da Mediunidade, em que a descida da equipe visita centros espíritas, visita igrejas, visita terreiros, visita um monte de lugar no domínio da mediunidade, inclusive reuniões de materialização. Capítulo 26 do domínio da mediunidade tem uma descrição de uma operação mediúnica de materialização para uma cirurgia numa senhora que está precisando da cirurgia. Aí tem uma reunião, vem técnicos do espaço, do mundo espiritual, para fazer aquela cirurgia, utilizando-se do médium que ali está trabalhando. Naquele centro espírita. Eu não sei, já acabou o horário, já? Ah, estava tão bom, não? Eu estava tão animado, pensei que estava com 15 minutos só. Mais 5 minutos só para encerrar, viu, gente? Aí o que aconteceu? Aquela reunião de materialização, aquela obra de André Luiz, ela nos traz, no livro Missionários da Luz também, já passou por isso, né, Davi, no estudo aqui, lá no começo, você tem os aparelhos eletrônicos no mundo espiritual. Outro dia a gente estava numa reunião mediúnica e o Espírito disse assim: olha, existe uma conexão entre as duas mentes, do encarnado e desencarnado. Ele, o obsessor desencarnado, implantou um capacete na encarnada. Ela anda de capacete e não sabe. E esse capacete faz a conexão das duas mentes. Ele de capacete e ela também. Os capacetes estão ligados fluidicamente. Aí você tem aparelhos, você tem tecnologia. Onde foi que nós descobrimos isso? Na obra de André Luiz. Por quê? Porque o Kardec não conseguiu aprofundar isso. Então a obra de André Luiz foi super importante. Mas tem uma coisa muito interessante. O André Luiz é da área da saúde. E o André Luiz escreve no livro Entre Dois Mundos, ele escreve sobre o microcosmos e sobre o macrocosmos. Agora me diga, como é que um médico vai conseguir falar da forma como ele fala, da forma brilhante como ele fala? Como é que ele vai descrever o microcosmos? Ele pode, que ele conhecia muita ciência, muita biologia, muita química. Ele poderia descrever o microcosmos, o átomo, a célula, o tecido, mais tênue que seja. Como é que ele descreveria o macrocosmo? Qual o conhecimento que André Luiz tinha? Então, quando você estuda, e um grupo de especialistas em São Paulo, comandado por doutora Marlene Nobre,
né? Importante espírita, muito ligado a Chico Xavier. Eles estudaram toda a obra de André Luiz. Esse grupo continua estudando até hoje. Eles chegaram à conclusão que na obra de André Luiz tem muitos especialistas que assessoram André Luiz. Então, quando André Luiz escreve a segunda parte do livro, Entre Evolução em Dois Mundos, a segunda parte que trata do macrocosmos, André Luiz ditou, mas ele não conhecia. É como disse o Chico, ele terminava de escrever no domínio, no mecanismo da mediunidade, ele terminava de escrever, aí olhava e dizia assim, mano, eu não sei o que é isso aqui não. Gente, eu tinha quarta série. Não queria entender dessas coisas. Então, na segunda parte do livro, tem conceitos de astrofísica, formação de estrelas, formação de planetas, formação de sistemas. E o André Luiz falou sobre isso. E o que se diz? A linguagem da primeira parte do microcosmos é uma, a linguagem do macrocosmos é outra. São outros espíritos influenciando André, que influenciava Chico, que escrevia, e Emmanuel comandava todo o processo de escrita. Então é um livro, e são livros, que nós ainda estamos longe de saber a sua importância. A André Luiz tem uma importância soberba na complementação da terceira revelação. O Humberto de Campos escreveu os livros todos ligados ao Evangelho, as histórias do mundo espiritual, articuladas com o Evangelho. Mas o André Luiz descreve os mecanismos do processo comunicacional, da mediunidade. A gente diz assim, vem cá, como é que um cara que desencarnou e foi para o umbral, ficou 8 anos lá no umbral sofrendo, como é que ele teve esse merecimento? É porque ele é gente boa, é porque ele era um bom espírito. E eu afirmo isso com convicção. Porque eu, que sou burro e ignorante, não vou entregar o meu carro para um motorista que não sabe dirigir. Aí eu digo, cara, sabe dirigir carro? Não, eu nunca nem peguei. Você pega aqui meu carro novinho, dá uma volta nele aí. Não, Caleb, não sabe dirigir? Não vou te emprestar meu carro, não. Como é que eu vou confiar o meu carro a uma pessoa que eu sei que não sabe dirigir? Agora, como é que é Emmanuel, mandado por Jesus, mandado por Bezerra, como foi que ele confiou essas importantes informações que deveriam chegar, complementando a terceira revelação? Foi entregar na mão de qualquer um. Se ele fosse qualquer um, ele não tinha feito a pesquisa que ele fez. Se ele fosse qualquer um, ele não seria um espírito missionário na área da saúde. Ele falhou. Em algumas áreas ele falhou, em outras áreas ele acertou. Fez uma contribuição gigantesca para a saúde da humanidade com as suas pesquisas científicas. Então ele não era um espírito ruim. Aí você pode fazer a mesma pergunta de Humberto de Campos. Humberto de Campos era um homem que ele diz na introdução do livro Boa Nova. Ele diz assim, eu vivia para poder escrever para satisfazer a sua curiosidade. E agora eu escrevo com outra finalidade. Para lhe tocar o coração, para lhe esclarecer pela forma como eu estou vendo agora. Aí você pergunta, e Humberto de Campos, que era um homem do seu tempo, um homem que viveu como todos nós vivemos aqui, por que foi que ele foi chamado para escrever aquela quantidade imensa de obras que ele escreveu? Porque ele também tinha merecimento. Porque ele também tinha a condição de dar essa informação. Gente, eu passei da hora demais já. Obrigado. Boa noite, gente. Grato pela atenção. Muito bem, pessoal, dando continuação à nossa atividade de hoje, que a gente é mais uma palestra, a segunda palestra de comemoração dos 50 anos do Centro Espírita André Luiz, e nós tivemos o prazer de receber o nosso irmão Hernandes Barros, trabalhador do Movimento Espírita Imperatriz, também do André Luiz, já foi aqui, e continua trabalhando com o Movimento Espírita Imperatriz região Tocantins. Hoje nós vamos fazer o sorteio dessas lutas aqui. Sorteio das luvas. Hoje também a gente comemora o Dia das Mães.
E todas as mães vão receber um presente, não é isso? Quem vai dar os presentes? As crianças, os jovens? Enquanto isso, a gente vai colocando os nomes das pessoas que querem participar do sorteio dessas mudas. Porque é a lista de presentes, né? E também nós vamos falar na nossa programação. No próximo domingo será a grande festa de comemoração de 50 anos de Ceará. Nós teremos a palestra especial contando a história do Centro Espírita André Luiz, nosso irmão Radamés, é meu irmão mesmo, irmão de força e alma, gêmeos. E ele vai contar a história dos 50 anos do Centro Espírita André Luiz aqui. Nós teremos uma grande festa, porque realmente é a comemoração desses 50 anos de atividade dos movimentos da Casa Espírita aqui. E nesse dia nós vamos também fazer uma noite de publicação, vai ser, como é que fala? Apresentação do livro Amai-vos e Instruí-vos, o Movimento Espírita de Imperatriz. É a publicação, melhor falando, do livro da história do Movimento Espírita de Imperatriz. O autor é o Radamés Mesquita, meu clone, que está bem ali atrás, né? Ele que fez a pesquisa do Movimento Espírita de Imperatriz, quem foi o primeiro espírita aqui em Imperatriz, e faz tempo. O primeiro centro espírita aqui em Imperatriz, que foi o Gastão Pereira. Em segundo, foi qual, né? A Voz Espírita. Terceiro, o André Luiz. Terceiro centro espírita, fundado aqui em Imperatriz, no dia 22 de maio de 1974. Vai ter a publicação, a divulgação desse livro. Serão 50 exemplares e a gente vai, o meu irmão preferiu não vender, mas doar esses 50 exemplares. Vai doar um para cada casa espírita e o resto para quem estiver aqui participando do nosso encontro. 50 exemplares dessa obra, Amai-vos e Instruí-vos, que é um mandamento espírita que está lá no livro dos Espíritos. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo. E ir contando a história de todo o movimento espírita de Imperatriz. Desde o primeiro espírita até o último centro espírita daqui de Imperatriz. Então todos estão convidados, nós teremos também o nosso banquete. Não é aquele banquete, mas é um banquete. E vai ter logo após a nossa palestra, o passe, e logo após nós teremos a festa lá fora. E também, dia 22, que é o dia exato que completa 50 anos, nós vamos enterrar a nossa cápsula do tempo. No próximo, a mãe já está aí, que eu estava falando errado, né? É cápsula do tempo. A cápsula do tempo. Recentemente, não sei se vocês viram no jornal, foi encontrada uma de 100 anos. E lá eles viram as cartas de 100 anos atrás. Olha que coisa especial, né? Se a gente tivesse uma cápsula do tempo dos fundadores, quando eles fundaram aqui, fizessem a cápsula do tempo. Eles saberiam os pensamentos de cada um desses fundadores. O que eles desejavam, a expectativa deles, de como seria o desenvolvimento do movimento espírita da Casa Espírita. É isso que a gente deseja para mais 50 anos. A gente vai enterrar, nós vamos enterrar aqui, bem aqui no centro, e só vamos abrir em 22 de maio de 2074. Tá não, meu? Mas vai estar em espírito aqui, acompanhando. Vai estar em espírito. O meu pai com certeza está aqui, em espírito, presenciando esse momento.
Ele vai estar também no dia 22 aqui, presenciando a gente colocar a cápsula do tempo lá. E daqui a 50 anos eu vou estar aqui também. Só não sabe se é encarnado ou desencarnado, mas vai estar aqui. Vamos marcar essa reunião. Vamos estar aqui. Essa é uma reunião mediúnica. 22 de maio de 2074, nós estaremos aqui. Os nossos filhos, os nossos netos abrir e ver o que a gente escreveu, o que a gente desejou, mandou uma foto e embora, volta pro sorteio. Sorteio das mudas, né? É de uma. Número 14. Tira aí, pode tirar. Aqui. Número 17. Vem. Não se acanham. Número 12. Ela vai querer. Número 4. O que é rosa do deserto? Essa grandona. É o que sabe. Número 1. Ela mesmo. Doadora, né? O número 7. Galera.
Fernando Silva. Também. Número 6. Emerson. Ganhou. Leva para Gisele, né? Leva para Gisele. É. Vai. Ali, o Fernando. Falou. Oi. O Brito tá de. O Brito? Aí, Palmeiras, fez um banheiro pra ser desculpa. Ó. Vamos divulgar nas redes sociais, Marcelo. Tá transmitindo aí. Tá. Se quiser ler. 13. Eu não consigo ler. Não consigo ler. É? Não consigo ler. Você não conseguiu ler, meu Deus, né? Quando não consegue ler, sou eu. Já sabe, né? Vai. Débora, 22. 26. Eu vou botar no sorteio. É. Duplo aqui. 20. 8. Camila. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para o nosso passe, né? Que é uma transfusão de energias espirituais. Todo mundo que quiser tomar o passe pode adentrar na câmara de passe e ficar em silêncio e em oração. Fazer uma oração mental, né? Para receber essas energias do alto. E lembrando, próximo domingo é a nossa festa. Terá a apresentação das crianças, dos jovens. Vai ser uma grande festa em comemoração dos 50 anos do Centro Espírita André Luiz. Hã? Não.
Começa às 19h30. A prece final, é isso mesmo. Vamos fazer a prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão maior, amigos benfeitores espirituais que nos auxiliam nesta casa, neste momento. Nós te agradecemos todo o auxílio que verteu da espiritualidade maior, como essa humilde casa de estudo de oração. Que todos nós aqui presentes, encarnados e encarnados, possamos crescer moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Pois esse é o nosso objetivo aqui no planeta Terra. Por isso, Mestre Divino, ilumine as nossas mentes, para que possamos tomar as melhores decisões para as nossas vidas. Aqueça os nossos corações, para que tenhamos a força moral de pôr em prática todas as virtudes espíritas cristãs em nossos momentos de convivência com os nossos irmãos, dentro de casa, no trabalho e na vida social. Pedimos humildemente a permissão para nós encerrarmos a nossa atividade na noite de hoje. Que a paz de Deus em nossos corações, hoje e sempre, assim seja.